tudo tá melhorando. O ar já tá melhor, porque nessa madrugada, Jorge Jesus aceitou a proposta. Vai vir pro Flamengo. Para tudo aí, rubro-negro. Para tudo aí, porque a notícia é séria, é bombástica. Nem o mais otimista rubro-negro, ó, assim como eu, imaginava essa situação. Então, assim, é a luz do fim do túnel. Nesse corte aqui, eu vou trazer muita notícia, muita informação, muita notícia boa. Tem notícia que não é tão boa assim. Vamos falar da iminente caída, iminente queda do Tite, além de muitas outras novidades que aconteceram e que vão acontecer no Flamengo. Então, segura as ondas aí, porque eu vou trazer aqui o corte da ESPN, com muita informação, repito. Mas antes, rubro-negro, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia, eu vou vir aqui e deixar você a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Vem comigo para a notícia, se inscreve no canal, se inscreveu? Então dá um like, mete o dedo nesse like e comenta. Você tá feliz com a volta de Jorge Jesus? Você quer que ele venha? Quer que ele não venha? Comenta aqui. Primeiro comenta. Quero que ele venha, quero que ele não venha. Comenta aqui e bora para as notícias do Mengão. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem não. O Flamengo teve um dia do nada deu certo. Eu quero só elogiar dois jogadores. Não, o goleiro não vou contar. Só dois jogadores. É o Bruno Henrique, muito esforçado, muito dedicado, e o Gerson. Os outros você pode embrulhar e deixar para outro dia. Pode deixar para outra hora. Tudo, incluindo o treinador, incluindo tudo. Junta tudo. Junta tudo. Ontem foi de rachar o cano, de passar vergonha. Eu pergunto para você que torce pro Flamengo, você não passou vergonha ontem? O que o Flamengo criou? O que o Flamengo fez? Me conta aí rápido. É de passar vergonha. Vocês não têm vergonha? Aí todo mundo, porque divide um pouco para lá, um pouco para cá. O Flamengo não tem uma jogada, o Flamengo não tem uma triangulação, o Flamengo não tem uma saída de bola, o Flamengo escalou o volante errado, e aí você vai contabilizando, vai contando tudo, aí vai ficar na conta do Pedro. Mas o Pedro não jogou. Tá na conta do Pedro? Olha, ontem foi não é que rachar. Ontem foi de doer o coração ver o Flamengo jogar. Terminou o jogo com 612 bolas cruzadas na área e nenhuma certa. Aí o Carlinhos tenta uma bicicleta no fim lá. O Flamengo teve duas chances. Uma aquela do Bruno Henrique, que ele desperdiçou, aquela cabeçada, deu em cima do goleiro. E essa do Carlinhos no final do jogo. Não aproveitou nada. O time do Peñarol teve duas oportunidades. Fez o gol, acabou o jogo. O Flamengo jogou nada. Nada. Impressionante, o elenco que custa mais de 35 milhões por mês não consegue acertar nada. Alguma coisa precisa ser revista nisso. Se não o time, posicionamento, alguma coisa precisa ser revista. Não dá para continuar assim. Tem mais um jogador que eu colocaria nessa tua lista aí, Pascoal, só que ele só jogou 20 minutos, o Léo Ortiz. Não, vamos que começar. O Léo Ortiz entrou e deu 3 passes para frente. O Pulgar errou 3 saídas de bola. E uma das saídas de bola, saiu o gol do Peñarol. Não sei se vocês repararam isso, porque de repente só eu que vi. E aí fico eu aqui chato, falando que o Flamengo não jogou nada. Vai ter gente que achou, não, mas pelo menos... Não tem pelo menos. Pra mim não tem pelo menos. O de ontem não tem pelo menos. Ontem é um pacote quando nada deu certo. É isso aí, vamos falar de tudo isso. Boa noite, presidente. Tá tudo certo aí? Tá tudo em paz? Seu coração anda calmo? Jogos assim agitam, né? Agitam, não era a nossa expectativa. Você sabe que a gente está aqui sempre para torcer para time brasileiro, contra time estrangeiro, seja de que país for. Então, evidentemente que havia uma torcida para o Flamengo passar. Há ainda uma esperança, mas agora já é mais improvável, virou. Não é fácil classificar lá agora, não. Mudou de mão, né, amor? Mudou. A expectativa era do Flamengo levar, no mínimo, uma vitória de 1-0, como eu imaginei. Se fosse 2, 3, melhor, óbvio. Agora, ir lá buscar, o Tite está todo confiante, até mudou o discurso. Não é do Tite falar isso. Vocês vão ver que eu vou lá fazer o gol e tal. Vai fazer. Cobrem que nós vamos fazer um gol. Mas precisa ver se não vai sofrer gols. Ele já irritou a torcida pro jogo de volta, que ele falou assim, vai criar menos, mas vai fazer um gol, pode me cobrar.
Esse criar menos é porque, por exemplo, o Pascoal estava falando, foram 40 cruzamentos e só acertaram 11, né? Então não precisa cruzar tanto, né? Pode cruzar só uns 5 e acertando 3 tá bom, né? E principalmente se o atacante fizer os gols, os gols. Não, foi muito ruim e tal. Claro que no final sobra mais pro Tite, que já não é amado mesmo pela torcida, desde que chegou, grande parte já não o identificava como técnico certo para o Flamengo, e aí os resultados não vão vindo, e lógico que aumenta essa turma que não gosta, e na hora de xingar, ninguém vai xingar o Arrascaeta, o ídolo. Que foi ontem o De La Cruz, líder que acabou de passes errados. Não, líder de passes errados, o Arrascaeta, inexplicável e tal, assim, então, tecnicamente, muitos erros. Vai xingar o Bruno Henrique porque perdeu aquele gol? Porque para mim perdeu, ele cabeceou em cima do goleiro, o Praz está aí, goleirão, mas sabe... Com aquela força que ele cabeceou, se tira do goleiro ali para ter um reflexo, é complicado. Mas não vai. Então, canaliza para o Tite, que tem lá seus erros, sim. E ainda foi muito infeliz, porque a primeira discussão já era na escalação com o Pulgar, que antigamente era titular absoluto, o cara da seleção chilena, segurança lá atrás e tal. Não vinha bem e ocorreu do Léo Ortiz entrar e jogar muito bem. Então, já começou aí. Por que não vai ser o Léo? E para mais azar ainda do Tite... O Léo jogou 20 minutos e jogou mais do que o outro que jogou o tempo todo, mostrando que a opção era mesmo errada. Acho que assim, ontem eu vi o Zinho dizendo, né? O cara erra aí, começa a perder a segurança, a confiança, que foi o caso do Pulgar, ele tenta dar chute fora da área, vai uma hora lá cabecear, mas tinha que tirá-lo, né? Depois que acontece aquilo, a gente vê que ele se perde. É um jogador que pode ainda ser muito importante para o Flamengo, mas ontem não era e... Tinha essa discussão, né, Dani? Pô, vai com o Ortiz é que tá bem e tal. Se dá tudo certo, sai o gol de um, gol do outro e tal, ganha o jogo, aí passa meio batido, mas não foi o que aconteceu. Então sobrou muito pro Tite, que não dá para substituir. A torcida saiu de lá já querendo, além de xingando e tal, que já tivesse um outro no lugar. Eu não acho que... Não sei se a diretoria já tem alguém na manga, imaginando que isso pudesse acontecer, então vamos trocá-lo. E se não classificar, vamos trocá-lo. E se perder para o Grêmio agora e ficar 8 pontos do Botafogo, pelo menos, com o mesmo número de jogos, vamos trocar? Trocar por quem? E depois a gente pode falar do assunto que eu sei que você gosta, é de saber que legado que o Tite deixará caso ele saia. Sair, ele vai sair. Não sei se ele sai hoje, amanhã ou depois, mas não acho que... Ele pode ganhar os 3 títulos ainda. Mas vai ser meio Dorival. Realisticamente, ele pode ganhar os 3 títulos ainda? Não, estão todos mais difíceis, Calma, deixa eu fazer um intervalo aqui, que tem muita coisa para debater, tem muita coisa para a gente falar. Vamos pensar aqui, é uma boa pergunta, assim, independentemente de haver ou não simpatia da torcida do Flamengo pelo Tite. Se o trabalho dele se encerra em breve, se isso acontecer, que legado que fica? O que ele deixou ali estruturado nesse time do Flamengo? Mas eu tenho outra pergunta para você no Threads. O Pascoal pediu para eu chamar um Threads a partir de agora. Threads. Não mexo com esses artigos, não. É uma rede social. Hashtag ESPN. Quase 65 mil pessoas para ver o jogo de ida das quartas de final contra o Peñarol. Fernando Praz. Ontem a gente debatia aqui escalação, possibilidades, o Peñarol historicamente ser um adversário difícil para o Flamengo, mas eu queria a tua análise do lado do Flamengo, assim. O que você viu no campo, o que você identificou como ausências, faltas do Flamengo para que essa vitória em casa, que era tão esperada, não tenha saído? Bom, Dani, primeiro eu vou na linha do que a gente estava falando com o Pascoal aqui antes. Não tem como dizer a culpa é dos jogadores, a culpa é da diretoria, a culpa é do Tite. Para chegar com essa expectativa que o Flamengo tem, e assim, quando a gente fala expectativa, pode ser esse potencial que o Flamengo tem. Porque o Flamengo tem baita jogadores, tem uma baita estrutura, tem um baita treinador, só que o que a gente vê no campo, e não vai falar, a gente não vai ser resultadista e falar porque perdeu para o Peñarol, não. Se a gente pegar o Flamengo desde a chegada do Tite, fazer esse recorte, não para jogar a responsabilidade para o Tite, mas para ter um recorte, um ponto de início. O Flamengo, em poucos jogos, ele correspondeu à expectativa. E eu acho que a culpa não é de quem criou a expectativa, porque o Flamengo, pelo que investiu, pelo grupo que tem, faz jus a essa expectativa. Só que não consegue demonstrar. E aí vem a fala do Tite dizendo que vai criar menos, mas vai fazer, né? Aí a gente vai ter que contextualizar e traçar uma referência para o que é finalizar. O que é finalizar?
acertar o gol, levar a bola para o último terço, botar a bola dentro da área, chegar na área de finalização. Isso é finalizar, isso é criar mais. Então, assim, o Flamengo, óbvio que encontra dificuldades por não ter o Pedro, mas aí a gente volta naquele assunto. Com o coletivo que tem o Flamengo, com o treinador que tem o Flamengo, com as peças que tem o Flamengo, não pode jogar em cima da ausência do Pedro essa situação. Até porque com o Pedro também vinha, na minha opinião, abaixo do que pode render. E aí entra um combo de situações. Eu não consigo jogar tudo na conta do treinador, que nem a torcida praticamente jogou no final do jogo, porque eu sempre falo assim, e esses tempos, alguém no grupo do Resenha, que a gente tem no WhatsApp, ele postou um vídeo do Tele Santana falando que ele dá muita importância para a parte técnica, que é passe, domínio, finalização, chute, cabeceio, porque sem a parte técnica não há tática. Então, assim, tu precisa ter um bom domínio, um bom chute, um bom passe, para conseguir ter a parte tática, senão não tem. E o Flamengo ontem teve muito abaixo, tecnicamente, para o potencial desse time, mas muito abaixo mesmo. A gente viu, assim, o Alcaraz errando passes, não é de 1, 2 metros que ele errou do companheiro, errando muito. Então, assim, e aí fica difícil tu querer jogar só na do treinador, né? Óbvio que o treinador tem culpa porque ele é o comandante, né? Ele tem que detectar isso e tentar corrigir. E a diretoria também, porque no fim das contas quem é o topo da pirâmide são eles. Mas o que me frustra realmente é a expectativa e o potencial que o Flamengo tem e o resultado, não o resultado do placar, mas o resultado de desempenho em campo. Isso é o que mais me preocupa. Toca num ponto que eu acho que é um bom ponto de debate pra gente. Assim. A gente estava até falando mais cedo, né, conversando entre nós. Realmente o desempenho individual ficou muito abaixo. O Arrascaeta errou mais passes do que todo mundo. O Pulgar entrega uma bola no meio-campo, que é um erro individual, que acaba saindo do gol, mas o Flamengo não perdeu porque o Pulgar começou jogando. O Flamengo perdeu porque não soube reagir depois de tomar um gol numa situação adversa, nem individual, nem coletivamente. Eu fico com uma dúvida... Mas foi cedo o gol, dava tempo de reagir, então, né? Daria tempo, né? Eu fico com uma dúvida, e genuína mesmo, assim, um time que tem tantos jogadores de qualidade, um time que individualmente a gente já viu dizer em vários momentos, o Arrascaeta definiu esse jogo. Na época de Vitor Pereira, tá? Tô me lembrando aqui dos piores técnicos que o Flamengo teve recentemente. O Arrascaeta ia lá e resolvia individualmente. O Gabriel ia lá e resolvia individualmente. O Gabriel, enfim, e outros. Sim. Quando você tem 5, 6, 7 jogadores abaixo individualmente, isso não é um problema coletivo? Não, isso tem o seguinte, isso tem uma máxima no futebol. E o Praz jogou, sabe disso. Se 3 não jogarem bem, os outros não contam, até 3. Se você passar de 3 não jogando bem, aí entra o global, o coletivo. Exato. E aí o coletivo do Flamengo ontem não existiu. O coletivo não existiu. Por isso que eu digo, o De La Cruz me parecia que ele estava amarrado, ele estava preso. Ou vocês viram diferente? Sim. Ele tinha muita dificuldade na locomoção, dificuldade... E aí tem uma coisa, né, Pascoal? O jogador do meio campo, especificamente do Flamengo, ou está cansado ou está voltando de lesão. O Arrascaeta já jogou, né? Jogou o jogo passado. Jogou 20... Era para ter sido poupado. Jogou quase o jogo inteiro, aí tinha entrado no outro, por conta da lesão do Luiz Araújo, ele teve que entrar. A gente tem que entender esse modelo. Mas eu acho que, assim, muita gente jogando mal. Muita gente jogando mal. Mas me chama a atenção que contra o Vasco não foi assim. Não foi esse desastre. Até sofreu o empate. Não. O desempenho... o jogo. Então, o desempenho foi elogiado durante a maior parte do jogo. Aí chega ontem... totalmente diferente. Ô Mauro, mas quando tu enfrenta um time como o Peñarol ontem, com as linhas muito baixas, tu precisa da parte tática, que é abrir o jogo, abrir o campo para tentar criar equilíbrios e espaço. Mas enfim, é individual também, né? Só que aí, quando o time está muito fechado, entra muito a questão individual, de um drible, de um passe, de uma jogada criativa. Porque com 10 jogadores marcando ali em 20 e poucos metros... e encurtando o campo, é difícil. E aí só a parte tática não vai. Tu precisa de uma inspiração técnica. E aí a gente não teve. Mas a parte tática te satisfez ontem? Não, Dani. Assim, disso também eu esperava mais do Flamengo. Porque, assim, eu sou um cara que gosto muito do Tite como treinador. Eu gosto muito do Tite. Só que... ele não está conseguindo, óbvio, agora mudou a questão, desde que ele chegou, ele deixou muito claro que o time dele tem o 9, que é o Pedro, um 9 de referência, tanto é que agora, não estando o Pedro, ele tentou
a alternativa ao Bruno Henrique, né? Ele botou o Carlinhos, né? Então ele gosta desse 9 centralizado. Com a saída do Pedro, ele tem que buscar alternativas. E aí ele pode entender que agora ele vai ter que tentar um novo modelo de jogo. Mas mesmo assim, Dani, eu volto a bater na tecla, porque assim, o Flamengo, a gente não critica e não pontua certas coisas porque a gente torce contra ou a favor do Flamengo. É porque a gente vê que realmente o Flamengo no Brasil, o time, na minha opinião, que tem maior qualidade individual de atletas. O Flamengo tem um elenco espetacular, mas não tem um time espetacular. Mas e aí, então, o elenco é espetacular, o melhor da América. É aí que eu falo que apesar de gostar e ser um admirador do Tite, eu responsabilizo ele até porque ele é o comandante, né? Ele tem que buscar soluções. E as soluções Independentemente dos jogadores que machucaram, ele continuou recebendo outros jogadores. O time que entrou em campo era um time muito bom. Todos os times machucam muito. Eu falo time, mas não é time, né? Olha o Flamengo, ele tá sem Cebolinha, sem Pedro, sem Luiz Araújo, o Gabigol não tava também, e mesmo assim, ele tem jogadores, cara. Sim, tem jogadores. Tem de onde tirar. Se comparar com o Pedro, ok, mas compara com os outros times, com as peças de reposição do outro time. Então, assim, em questão de qualidade, não dá. Agora, o Flamengo, com certeza, internamente, e assim, eu falo porque eu participei de vários grupos, né? E essa expectativa que está frustrando não é só a gente. Com certeza, internamente, os caras estão muito frustrados. Porque, cara, vem Alexandre, vem De La Cruz, né? Vem Alcaraz. Ontem o time começou jogando, tinha o goleiro da seleção da Argentina, o lateral direito da seleção do Uruguai, 2 zagueiros que já jogaram na seleção brasileira e o lateral esquerdo da seleção brasileira da última Copa do Mundo. Um volante da seleção do Chile, 2 meias da seleção do Uruguai. Perfeito? Sim. Eu estou falando coisa que não existe. Tá certo. O Gerson da seleção brasileira, o Bruno Henrique... E o Plata da seleção equatoriana. E o Plata da seleção equatoriana. Não, ele ainda não. Vai e volta, já foi cortado, teve tem aquele enrosco agora aí, mas então. Beleza. E é jogador de seleção. O Flamengo não tem nenhum menino jogando. E todos eles têm uma enorme qualidade para... Todos esses caras são nível de seleção? Ou eu estou pensando diferente de todo mundo? Acho que alguns já foram. Sim. Outros são irregulares. Mas mesmo assim. E eu acho que tem a questão do conjunto. E aí, você dando a escalação do Flamengo, Pascoal, para ouvir você, o Mauro, lógico, o Praz também, mas assim, você dando a escalação do Flamengo, eu me pergunto sobre os próprios critérios do Tite. Porque quando você olha a escalação de ontem, eu começo a questionar critérios. Recentemente ele falou, o campo fala, ele tira o jogador mais regular da equipe nos últimos jogos, que era o Léo Ortiz, junto com o Gerson, para colocar o Pulgar simplesmente porque é um volante de origem. Para mim, a entrevista Léo Ortiz deixa entra assim. Em campo e dá 3 passos para frente. E aí tem uma outra coisa, existe uma coisa que ele chama de meritocracia. O que o Alexandro fez para começar o jogo de ontem como titular? Pela meritocracia que ele usa, tá? Ô, Dani, isso assim, hoje a gente... O Alexandre chegou tem meia hora. Hoje a gente tem muito menos acesso à informação dos clubes, porque os clubes produzem o próprio conteúdo. Por exemplo, treino a gente não vê mais, né? Na minha época, eu como parte da mídia esportiva nunca vi treino, né? Mas como jogador, vocês estavam constantemente lá. E aí tem o quê? Tem as coletivas, para ter essa interação, né? E a gente perde, às vezes, muita chance de discutir futebol na coletiva, às vezes por culpa nossa, às vezes por culpa do treinador que fica retraído, que tem uma retração em relação a falar isso. Mas seria interessante explicar, não questionar, tu não devia ter botado o Pulgar, devia ter botado o Léo, mas entender qual era a intenção do Tite, porque assim, o Tite... Não, mas perguntaram isso para ele e a resposta foi: o Léo Ortiz é um jogador que atua em outra posição, que já ficou desconfortável ali, e o Pulgar é um jogador com nível de seleção. Mas o campo não fala, então ele tá surdo. Mas aí é que tá. Aí a gente vai ter que entender até que ponto que o Léo Ortiz se sentiu desconfortável foi uma leitura do Tite ou uma comunicação com o jogador. Porque aí, se foi uma comunicação com o jogador... Ele já deu uma entrevista recente dizendo que ele quer estar no campo. Então, mas pro Tite falar isso me causa estranheza, porque ele falar isso, parece que o jogador teve uma comunicação que não se sente confortável, que prefere. E aí muda totalmente a análise. Mas aí, Praz, aí é o seguinte, posso estar errado, mas eu apresento aqui aquilo que eu penso para vocês. Ele tira o volante e não bota um volante. Ele bota um ponta de lança. Gente, o Alcaraz, ele joga com a camisa 8 ou joga com a camisa 10. Ele já entrou no jogo com o Corinthians de primeiro volante
E aí ele, não, mas o Mauro até me corrigiu. Ele falou, não, mas Pascoal, ele jogou um pouquinho mais para frente, né, do que só o primeiro volante. Mas ele entrou na posição de primeiro volante. Porque botar o Alcaraz ali, o Alcaraz não sabe, não tem comportamento defensivo. Você tá falando de ontem ou do Corinthians? De ontem. Mas ele se mandou lá pra frente até entrar o Ortiz lá atrás. Aí o que aconteceu? Aí ele tem que consertar, Tem aí que bota o Léo. consertar o erro. O De La Cruz não jogou nada, hein, gente? Eu tô falando do De La Cruz. Eu sou um cara que acha o De La Cruz um baita jogador. Mas ontem ele não jogou nada. Nada. Ele parecia que estava em outro planeta. Ele não tava no Maracanã, ele estava em outro nível. Tem certeza Muito obrigado disso? Opa, bastante. Agora, aí quando bota o Léo Ortiz, aí ele bota o Léo Ortiz de primeiro volante, né? O Alcaraz sai para jogar, até aparece um pouco mais ofensivamente. A característica dele, o Alcaraz é o jogador de pegar a bola e arrastar o jogador para dentro da área, de levar o adversário para dentro da área, de fazer uma jogada individual e ele tentar 1-2 e sair na frente para fazer o gol. Essa é a melhor versão do Alcaraz, não de primeiro volante. Esse é um erro, concordo com você, esse é um erro. Aí na lateral esquerda, quando ele faz a alteração, o Alexandro, não é que o Alexandro... O Alexandro tá sem ritmo de jogo. Eu ia falar isso. O Alexandro não é que ele estava cansado. Ele bom estava sem frequência dentro do campo. E ele não conseguia jogar. Aí, também mudou muita coisa, né? Não mudou lá muita coisa. O Ayrton abriu um pouco mais o campo, né? Só jogou um pouco mais aberto, então também não mudou muita coisa. Estava perdendo também, precisava ir para frente, já era outra postura. O Tite usou a palavra que eu disse, o Alexandre é mais construtor. O Tite não deixou de falar isso. Então ele põe, eu até achava que era para descer mais o Alexandre, que não era característica dele, que eu até disse, na Copa era o contrário, o Alex Telles, quando tinha que atacar, era Alex Telles, quando tinha que ser mais construtor, ajudar a fechar o meio e tal. Lá, Felipe Luiz, que já jogou e tal, era o Alexandre. Aí pôs o Alexandre ontem. Essa história de chegou agora ou não, aí não sei, cara, chegou para reforçar. Se o Alcaraz chegar lá e o Tite olhar amanhã e falar, pô... Não, mas aí eu tô questionando o próprio critério do Tite, Mauro. Não tô questionando a chegada dele, se ele tem qualidade ou não. Mas o Tite não fala em meritocracia? O outro tá ali há muito mais tempo. O outro é titular da posição. Mais tempo não me interessa. Me interessa o que eles estão mostrando em treino que a gente não vê. Se o outro chegar e entrar... Esse que é o problema. Lógico, se o outro jogou mais no treino, eu vou pôr o cara. Ele veio para me reforçar. Mas não é uma contradição pro cara que vem na coletiva e fala, não, mas o fulano está aqui há mais tempo e eu preciso premiar quem está trabalhando com o grupo? Sim, tá. Ok, mas... Gente, a água tá no pescoço também, né? O Alcaraz, vou botar ele de goleiro, mas ele vai jogar lá na frente. Vou esperar ele se adaptar ao futebol brasileiro, vou esperar. Eu vou colocando. É igual o Plata. O Plata jogou mal? Não jogou mal. Mas ele fica do lado esquerdo, melhorou quando vai pro lado direito. Mas ele é mais ponta direita do que a esquerda, é a mesma história do Luiz Araújo. O Bruno Henrique melhora quando vem aberto para a esquerda. Sim, também joga. Mas o Bruno Henrique ele não tinha centroavante para pôr, gente. Aí ele pôs, se o Bruno Henrique faz aquele gol como centroavante ali, olha, acertou, hein? Isso é a prova de que o Carlinhos não é tão decisivo assim, né? Porque se fosse, tinha começado jogando. Tinha que ter o Gabigol para aquela bicicleta, perna mais curta. Já numa fase de bola cruzada na área. Aí quando passa dos 25, 20 minutos do segundo tempo, aí acabou o jogo, né, gente? Não dá para o Flamengo ter como uma opção de um jogo decisivo apostar no Carlinhos. Desculpa, com todo respeito ao Carlinhos, mas diante do elenco todo que está lá, um jogo que, agora eu preciso de um cara ali, entendeu? Se fosse o Gabigol, com toda a história que tem lá, mesmo com uma perna só, vai lá. Agora, o Carlinhos, aí fica, coitado, porque aí sobra para ele. Ele podia ter feito um golaço, sair consagrado, mas o Zinho estava falando, ele estava errando até o posicionamento. Ou não combinou com os caras, porque ele ficava no primeiro pau, ele não ficava centralizado. O Zinho comentou isso. Aí só que a bola não ia na cabeça dele, enfim, ele também entra ali sacrificado. A coisa, assim, não tá boa e tende a piorar. Lembrou a fase de Mauro Van Basten. Fala, Pascoal, pra gente ouvir o Tite Mauro Van Basten, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. O Flamengo joga no barata voa, porque cada um quis jogar do seu modelo, né? O Flamengo jogou no barata voa. O que é barata voa? Barata voa é cada jogador acha que pode resolver do jeito dele. E cada um do jeito dele não resolve, tem que resolver no coletivo. Ainda mais sem inspiração... Nada. Inspiração zero, né? Como a Dani falou. Alguns jogos eram horrorosos, mas o Arrascaeta põe a bola debaixo do braço e decidia, o Bruno decidia, qualquer um. Decidia, o Gerson decidiu. Porque assim, desempenho é o resultado. Foram poucos jogos que o Tite conseguiu, com o Flamengo, juntar as duas coisas. Deixa eu pedir, pouquíssimos jogos. Uma outra coisa. Ô Fabrício, antes da gente ouvir o Tite, coloca para mim na mão aí aquela tela dos passes errados, porque eu acho que também vale a gente dar uma olhada nisso, né? Para dividir essa responsabilidade. Está aqui dizendo
Bem, nação, só para lembrar vocês que é o seguinte, o BAP, né? O BAP, que é candidato do Landim, tá? Na verdade, do Bandeira de Melo, perdão, o BAP afirmou, confirmou, bateu o martelo que se ganhar a eleição, Jorge Jesus será o novo treinador do Flamengo, tá? Então tem essa notícia que é boa, que é fantástica. Vou trazer para vocês em primeira mão. Essa é a promessa de campanha do BAP. Ah, ganhou a eleição. BAP, não sou eu que estou falando, gente. Foi ele que falou em entrevista que se ganhar a eleição, Jorge Jesus, o mister, será o novo treinador do Flamengo. Você concorda com ele ou não? Você acredita? Comenta aqui. Tamo junto, gente. Quando tiver mais notícia, eu trago aqui para você.